ser mulher negra, acho que é ponte para que outras pessoas possam atravessar também. Eu acho que significa ser mulher negra num país racista, no momento que nós estamos vivendo, é resistir o tempo todo. Porque a mulher negra ela não resiste só para preservar a própria vida. A mulher negra é aquela que não dorme enquanto o filho não chega, enquanto o neto não chega. É mais ou menos aquela música, né? Saber o que é a dor e a delícia da gente ser o que a gente é. Fechados, eu levanto a mão pro alto e grito, vem comigo que é do bonde pesadão. Bom, a história do Brasil ela se desenvolve economicamente a partir do trabalho escravo para enriquecer outros grupos étnicos, né? Então, o negro, enquanto mão de obra, tá ali auxiliando, ou melhor, está sendo explorado para que outros grupos que vieram para o Brasil explorar os elementos naturais da nossa terra pudessem enriquecer a partir desse trabalho escravo. Então a gente tem uma migração muito grande de negros, muito maior do que em outros países que tiveram esse movimento de diáspora. Então o Brasil é o país que mais teve negros dos países africanos trazidos para cá. E aí a gente tem uma formação de sociedade que é toda dividida, as famílias são divididas, os conhecidos são divididos, as culturas são divididas, então eles vêm para cá sem saber dialogar entre si, porque as culturas eram todas diferentes. Quem és tu? Quem és tu? Vem falar! Tu avinhou minha. Ele fala a mesma língua que falava o velho Nhacé, aquele que veio de Casamansa. Deve ter fugido do navio. Não tenhas medo, amigos! Amigos, somos amigos. Só depois de um certo período é que a organização a partir de quilombos acontecem, né? Então os negros escravizados começam a se articular e organizar para tentar resistir a esse contexto de violência. Isso se passa por 300 anos. Né? E é o último país também a abolir a escravidão, não por gentileza, não porque as pessoas eram bonzinhas e não porque a princesa era legal, mas era uma exigência política do contexto, né? No pós-abolição, o que nós temos é que no dia 14 de maio de 1888, os negros estavam à sua própria sorte, sem trabalho, sem um lugar para morar, estavam na rua. Não houve nenhum esforço do Estado para que os ex-escravos tivessem emprego, tivessem alguma indenização ou tivessem qualquer auxílio para seguir na sociedade, né? Teriam que ir trabalhar, mas também vem a questão do racismo. Ninguém vai querer pagar por uma pessoa pela qual ela explorava sem valor nenhum anteriormente. Um ano depois, a gente tem a proclamação da República. E aí o Brasil começa a pensar que eles precisam ser uma nação. Mas que povo era esse que iria formar a nação brasileira? O país era predominantemente negro. Então, era necessário pensar um outro rosto, uma outra cara para essa nação. E aí eles começam a pensar em trazer os imigrantes europeus para o Brasil. E esses sim iriam trabalhar, receberam, na sua grande maioria, um pedaço de terra, receberam algum dinheiro, receberam animais, ou seja, naquele momento o Estado garantiu ações afirmativas para esses imigrantes, principalmente italianos e alemães, virem para o Brasil para dar esse novo rosto para a nação. E aí a gente tem aquele período que a gente fala de políticas do Estado para o branqueamento da nação. Eles entendiam que em 100 anos nós teríamos um país completamente branco. Então acontece um descaso, a partir do descaso social, as pessoas negras passam a ser moradores de rua ou vão para as periferias da cidade, que aí começa a iniciar
as formações de favelas, ou vão para empregos mão de obra mesmo, o que eles já estavam bem acostumados a fazer, mas também sem a remuneração que tinham os imigrantes que vieram para cá a partir de políticas públicas, né? As mulheres têm um grande destaque em atividades como lavar roupa ou fazer quitutes, doces, comidas para vender e assim por diante. Então existe mesmo essa diferenciação de trabalho mais pesado para os homens e um trabalho muito mais manual, muito mais de casa, de empregada doméstica para as mulheres negras. Então essa relação do trabalho da população negra no Brasil. Eles sempre foram, depois de terminada a escravidão, eles eram uma massa que não servia mais para o trabalho, para o desenvolvimento do país. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadiar. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, eu vou. A gente sabe que essa democracia racial nunca existiu. Foi, como a gente costuma falar, um mito que foi criado porque o Brasil precisava se apresentar bem, principalmente no cenário internacional. Era um véu para encobrir a real situação de vida, de violação de direitos humanos da população negra. A meritocracia é outro mito, né? É outro mito. É muito fácil a gente falar de meritocracia quando você consegue trazer o seu potencial, mas com todas as facilidades, né, que o ser branco, que a branquitude traz para você. Então é muito fácil a gente falar de mérito. Outro dia eu estava conversando com outros estudantes que eles estavam fazendo uma pesquisa sobre método cego de admissão de funcionários, que era uma análise de currículo, somente do currículo, sem foto, sem identidade de gênero, sem nada. E aí a pergunta era, você não acha que é mais justo selecionar pessoas assim, que aí você vai analisar só o currículo, as habilidades, os cursos, nananana. E aí eu devolvi com outra pergunta, mas quem você acha que vai ter um currículo nas melhores faculdades, com os melhores cursos, com curso no exterior, com viagens, com anos de cursinho, etc, etc. Né? Qual é a parcela da população que não vai ter esse perfil? Então não é uma questão de meritocracia, é uma questão de oportunidades, de novo. O homem é civilizado, a sociedade é que faz sua imagem. Mas tem muito diplomado que é pior do que selvagem. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadiar. O racismo institucional é essa forma preconceituosa de atuação do Estado, ou para a ação ou para a omissão. E essa ação ou essa omissão que possibilita que os agentes que trabalham para o Estado, e aí quando eu falo de Estado, eu não estou falando só de instituições públicas, as privadas também, porque o Estado fecha os olhos para essa atuação discriminatória, preconceituosa, que impacta a população negra. É racismo institucional quando o sistema de justiça escolhe quem ele vai encarcerar. A gente sabe de casos de meninos brancos que foram pegos com uma pequena quantidade de droga, um pacal de maconha, ou um ou dois pinos de cocaína, e que foi tratado como usuário. E de meninos negros com a mesma quantidade de droga que são tratados como traficantes. Isso é racismo institucional. Vadiar eu vou vadiar, vou vadiar eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Não vadeia Clementina. Eu creio que a gente quebra essa lógica estudando, entrando nas universidades, nos formando e impondo a nossa presença nesses lugares. E uma outra coisa que a gente não conversou aqui, mas que eu acho que ajudaria muito, 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 é a implementação da Lei 10.639 nos currículos escolares. Porque a lei obriga
as escolas colocar no currículo a história da África e do negro no Brasil, mas é uma lei que já completa 15 anos, porque ela é de 2003, e ela não foi implementada ainda. Grande maioria, a esmagadora maioria das escolas não trabalha essa questão, não trabalha esse tema por várias razões. Só que essa pessoa não se atenta que os alunos, que são filhos de imigrantes, conhecem toda a sua árvore genealógica, sabe tudo o que aconteceu com a sua família, sabe como, quando e por que eles chegaram aqui. E nós, negros, a única coisa que nós sabemos é que nós viemos para ser escravizados. Nós não sabemos de que país especificamente nós viemos, nós não sabemos praticamente nada. Então, por que é que essa identidade não é negada para os brancos, mas é negada para nós? Então, eu acredito que se nós conseguíssemos que o Brasil, enquanto nação, conhecesse a sua real história, a gente teria um avanço mais rápido, mais significativo nessa questão. Um país que teve 300 anos, mais da metade do período da sua existência, foi com base em pessoas que hoje a gente compõe 54% da população, são pessoas que não tiveram oportunidades e que ainda assim, com estudos, com cargos de liderança, o racismo ainda está presente, né? Não é um cargo de chefia ou muito dinheiro no banco que vai me livrar de vivenciar situações de racismo. Pior que isso é a sociedade, o Brasil, não admitir a existência desse período e não admitir as consequências desse período, que ainda tem muito. Basicamente, todos os problemas sociais do Brasil é por conta do período de escravidão. Então, acho que esse atraso tem consequências até hoje. Acho que vai demorar bastante tempo ainda para a gente ter um mínimo de equivalência. Eu também vou